Será que a pombagira não quer que você tenha um relacionamento? Eu sei que essa frase pode incomodar, e ela incomoda principalmente quem tá com medo e incomoda quem tá com raiva. Também por essa questão de você não ter muito o que possa fazer, já que a pombagira tá fazendo você não ter um relacionamento. Mas se você ficou até aqui, é porque essa pergunta já passou pela sua cabeça. E eu vi que teve um pequeno grupo de pessoas comentando a respeito da questão de não conseguirem ter relacionamento, pessoas que já estão há mais de 20, 30 anos tentando e não conseguem. E pelos próprios relatos delas, elas dizem que parece que pombagira não ajuda, ou que elas têm medo de falar com a pombagira e também ficam se questionando se a pombagira não quer que ela tenha um relacionamento. E por isso eu preciso falar hoje com responsabilidade, porque isso daqui vai pegar numa dor real que está acontecendo, mas também tem muita confusão espiritual que é trazida por dogmas de pessoas que querem te manter aprisionado pelo medo e não pela consciência e pela fé. O meu nome é Pérola de Iemanjá, eu sou sacerdotisa umbandista e você está aqui no meu conteúdo de teologia, onde eu tento mostrar para você que o seu porto seguro está mais acessível do que você imagina. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar, hypar e também se inscrever aqui no canal. Deixa o like que isso ajuda a gente bastante. Aqui embaixo, se você fizer o seu comentário, pode ser que seu comentário seja utilizado para a criação do próximo vídeo. Então, aproveita e deixa o seu comentário, sua dúvida, aquilo que você gostaria de esclarecer bem pé no chão. E os meus links, tanto para atendimento oracular, para o Caminhos do Axé, que é um método de consciência espiritual, e também para os nossos produtos físicos do Beleza de Padilha, tem aqui na descrição desse vídeo. A primeira coisa que foi muito atrelada com a questão de pombagira é como se pombagira fosse a resolvedora de problemas. A gente precisa criar uma quebra dessa ilusão. Porque a pombagira ela não existe para consertar uma carência emocional. Confundem muito isso. Ela não interfere para te manter pequena, ou para te manter dependente, ou para te manter esperando alguém vir para te salvar. Não, a pombagira é autonomia. Ela não trabalha para te entregar alguém só para você não ficar sozinha. Percebe a diferença? Pombagira é força, é consciência, é limite, é verdade. Ela corta padrões, ela não cria uma muleta nova. Enquanto existe esse pensamento de que eu preciso de alguém de fora, isso é prejudicial. É terceirizar uma responsabilidade que só pode ser nossa. Porque quando você terceiriza a sua vida emocional, mesmo que para uma entidade, você não está sendo guiada por essa entidade. Na verdade, você está se colocando num papel de anulação, autoanulação. E aí é o que mais atrapalha, vamos dizer, uma experiência proveitosa com pombagira. E aí tem a questão do tempo, né? O tempo que nós queremos e o tempo do nosso amadurecimento. Eu não digo nem mais que é o tempo da espiritualidade, é o tempo do nosso amadurecimento. Nessa parte aqui, muita gente se desespera. E eu compreendo esse desespero, porque o emocional quer agora, quer resposta, quer sinal, quer resultado imediato. Por isso que vendem muito resultado imediato. Tem gente que finge ser eu para ganhar dinheiro falando que vai ter resultado imediato em trabalho. Mas só que o espiritual não consegue trabalhar nesse tempo ansioso. O espiritual, ele trabalha com um tempo de maturação. É como se a gente fosse uma maçã ali na árvore. Enquanto tá verde, ela vai estar amarga, vai estar com um sabor fraco. Entende que isso não é culpa sua. Quando alguém está ferido, quando está sozinho, quando está cansado de esperar, é natural pedir socorro. Mas enquanto toda essa energia está em, por favor, pombagira, me traz um amor, a vida vai passando. E esse tempo que está passando, que podia ser usado para se estruturar por dentro, acaba ficando pausado, suspenso, como a espera de um milagre. Porque o que traz estrutura não é alguém chegar, é você se conhecer primeiro. Quem sou eu? Quais que são as minhas qualidades? Vai anotando isso no seu caderninho, pode ser o mediúnico. Quais que são os meus limites como pessoa? Quais que são os meus padrões? Quem sou eu? Quando você se conhece, você descobre o seu poder de atração.
E quando você descobre isso, a sua autoestima vai lá em cima e ela deixa de depender de que alguém te escolha. Você não vai mais depender de ser escolhida, porque ninguém mais vai te definir, porque você já vai ter a sua própria definição formada. Você percebe a potência disso que eu estou falando? Sente. Se precisar, volta um pouquinho e escuta de novo e sente, porque é exatamente esse estado emocional que ativa a pombagira na vida. Porque quando você se conhece, você se sustenta, você se respeita, você não está desarmada. Você está completa, inteira e ninguém vai conseguir colocar a sujeira e a podridão deles dentro de você, porque mulher inteira não consegue ser diminuída por ninguém. Parece que eu estou chamando a atenção, eu não queria falar nesse tom, mas eu queria falar num tom que você conseguisse compreender o ponto onde eu quero chegar. Porque tem coisa que se viesse antes ia te quebrar. Tem relação que se começasse agora ia repetir uma mesma dor que já está acontecendo. Nem toda demora é castigo. Às vezes é proteção. E eu preciso falar de quando a gente faz um pedido que vai contra o nosso ori. Porque esse é o ponto mais delicado aqui do vídeo, mas também é o ponto libertador. Porque existem pedidos que nascem da carência, nascem do medo de ficar sozinha, do desejo de ser escolhida a qualquer custo. E quando um pedido nasce desse lugar, ele vai contra a sua essência principal, o seu ori. Vai contra a sua essência, vai contra a sua dignidade, vai contra a sua evolução. Se o que você pede te destrói, a espiritualidade não entrega. Segura. E olha, pombagira sabe segurar como ninguém. E não é punição, principalmente, é cuidado. E aí eu quero separar aqui uma parte que eu preciso ser muito clara, quando o problema não é a entidade. Porque nem tudo é espiritual. Esse é um caminho muito perigoso. Colocar na nossa vida de que tudo é uma questão espiritual. Às vezes, o que está se repetindo são padrões emocionais. Às vezes é uma pessoa que tem uma autoimagem ferida, tem medo de abandono, não consegue impor limites, não consegue dizer não. Mas só que presta atenção, isso não é uma coisa que você escolhe conscientemente, não. Quando uma pessoa tem uma autoimagem ferida, ela tende a atrair alguém que anda em congruência com isso. Não porque ela tem vontade de sofrer, mas porque o inconsciente ele funciona pelo padrão de repetição. Você já deve ter percebido na tua vida algum padrão de repetição. Quem carrega uma ferida, por exemplo, de desvalorização, tende a atrair alguém que sente a necessidade de ferir a imagem do outro. Quem vive com medo de abandono tem costume de se envolver com alguém que abandona quando o vínculo se aprofunda, quando o vínculo parece que se tornou estruturado e sustentável. E quem nunca aprendeu a dizer não, a sustentar limites, acaba atraindo pessoas que invadem ou abusam desses limites, mesmo que inconsciente, sem aqui colocar alguém como vítima e alguém como o vilão. Isso não é castigo e também não é falta de espiritualidade. Isso já se fala na neurociência, isso é um mecanismo do inconsciente na tentativa de conseguir alcançar a cura. Repetir o padrão para ver que se esse padrão não gera dor e aí você se cura. Eu não falo muito, mas eu sou psicoterapeuta de uma terapia chamada TRG. E dentro da TRG a gente entende que o inconsciente procura pessoas com padrões parecidos com o nosso. Se eu tenho medo de ser abandonada, ele vai reconhecer um padrão de alguém que abandona. Não para te punir, mas para te dar a chance de reprocessar uma dor antiga e finalmente se livrar dela. É como se o inconsciente dissesse: dessa vez talvez você consiga viver isso de uma maneira diferente, porque agora você está mais velha, está mais madura, então não vai mais doer. Ele revive a experiência para mostrar que ela não mata, que ela não destrói e que ela pode ser liberada. Enquanto isso não acontece, a pessoa acaba ficando congelada emocionalmente
E os mesmos padrões continuam se repetindo e se repetindo. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso é que não é a entidade que está atrapalhando a sua vida afetiva. É uma ferida antiga pedindo para ser reconsolidada, pedindo uma elaboração nova, melhor. A espiritualidade séria não reforça esse padrão. Se a entidade, vamos dizer assim, não deixa você ter um relacionamento, é porque você ainda vai se machucar nesse processo, porque ainda está preso nesse trauma, mas a culpa não é sua. O que a pombagira faz é criar situações para que você seja visto, para que você seja compreendido, para que você encerre o padrão. Pombagira não vai reforçar o trauma e criar um trauma novo, ela vai expor o que precisa ser curado para depois poder trazer algo. Quando isso não é olhado, a pessoa começa a culpar a entidade. Quando, na verdade, a entidade está tentando impedir mais uma queda, impedir mais um tropeço, um arrependimento. Pombagira não te isola do amor, ela te tira do amor errado. É diferente. Vamos falar sobre o medo de falar com a pombagira. Porque tem muita gente dizendo, eu tenho medo de me impor, eu tenho medo de falar com ela e ela acabar me interpretando mal. E eu preciso organizar esse pensamento aqui com clareza, já que o meu propósito é justamente retirar os dogmas e retirar o medo. Pombagira não é uma entidade que se nutre de medo. Ponto. É a primeira coisa mais importante. Nenhuma entidade da Umbanda se nutre por medo. Outro ponto. Você não precisa ter medo da pombagira. As entidades da Umbanda, elas se nutrem por potência, por consciência, por sabedoria, por verdade. Pombagira não pune. E quando eu digo que uma entidade de luz não pune o limite, eu não estou dizendo que ela não vai te confrontar. Confrontar é diferente de punir. Limite saudável não é desrespeito. É um alinhamento. E pombagira, ela tem consciência do seu livre-arbítrio. É claro, ela vai tentar te direcionar para o certo que você acordou com ela do lado de lá. Mas se não for, também não tem problema. A entidade não vai te punir porque você se posicionou. Mas ela pode te tirar da zona de conforto. Não para te ajudar, não para te humilhar, mas para te puxar para o eixo de novo e fazer você poder ter potência para expandir. Ela usa situações que provocam crescimento, consciência e responsabilidade, não o contrário. Entidade de Umbanda não atua pelo medo, ela atua pela transformação. E aí eu queria te perguntar, você está mudando? Se você não estiver mudando, não estiver percebendo uma mudança clara em você, está muito tempo em zona de conforto. Se existe medo constante, terror espiritual ou sensação de punição, isso não é sinal de força espiritual. Isso é desinformação. Isso é abuso de pessoas mal intencionadas? Ou é uma leitura distorcida da experiência? Espiritualidade não te diminui. Ela sempre está te chamando. E te chamando para onde? Para crescer. Talvez o que esteja faltando não seja ajuda espiritual. Talvez está faltando você se escolher primeiro. A espiritualidade, ela não vem para te substituir. Eles não vêm para fazer por você aquilo que só você pode fazer. Entidade não vem para viver a sua vida no seu lugar. Ele tem a existência dele, a missão dele. Ele vem para te ensinar a fazer. Não para te entregar o peixe todo dia, mas para te ensinar a pescar, a ser independente, autossuficiente. A entidade não fica com a gente para sempre. Não fica. Ela tem uma missão com começo, meio e fim. Essa missão é pontual. Ela vem, entra, organiza, mostra o caminho e aí ela começa a exigir: eu preciso que você faça a sua parte. Porque ela fez a dela.
E quando você começa a fazer a sua parte, mesmo que ela se afaste um pouco de você, ela continua caminhando com você. Mesmo que a distância. Para quem já está um tempo na Umbanda sabe que várias vezes as entidades dizem: eu não volto mais, acabou minha missão. Por quê? Porque aí ela sabe que você já está inteira, consciente, autossuficiente com tudo aquilo que ela poderia te ensinar. E você consegue seguir. É doloroso, mas você consegue seguir. Se essa mensagem falou com você, escuta, tá? Repete esse vídeo, salva, assiste de novo. Porque silêncio espiritual muitas vezes não é um abandono. O que eu vejo acontecer no silêncio espiritual é preparação. Eu sei que os meus vídeos aqui estão muito profundos e eles tocam em dores muito sensíveis, mas saiba que isso daqui não é uma agressão, é um resgate. É um resgate de você mesma. É um convite. Um convite de você mesma, da você do futuro que fez você cair aqui nesse vídeo. Para te dar uma oportunidade de plantar uma fruta mais doce, uma fruta diferente. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu sou a Pérola de Iemanjá, sou da Umbanda há mais de 24 anos e eu te ensino que a liberdade também é espiritual. Se você quer aprofundar ainda mais a sua espiritualidade sobre a ótica umbandista, acessa caminhosdoaxé.com. E para ter acesso aos nossos trabalhos, atendimentos e produtos, acessa perolaiemanjá.com.br/link. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece de deixar like, de hypar esse vídeo, de compartilhar com algum amigo ou amiga que precise dessa mensagem. Axé.